Você achou que tinha acabado, mas não! Tem mais erro que a gente comete e que bloqueia o nosso potencial financeiro. E hoje a gente vai falar deles. Bora lá? Olá, eu sou a Lilian Birro, sou assessora financeira. E aqui nesse canal a gente fala de tudo que você precisa saber para construir uma vida financeira próspera, né? Como a gente quer. E hoje a gente vai trazer então mais 4 erros que são muito comuns e que bloqueiam o seu potencial financeiro. O vídeo passado eu terminei falando que muitas vezes um dos erros, né, é a gente achar que a gente consegue resolver todos os problemas cortando o cafezinho, né, diminuindo um pouco lá os nossos gastos do orçamento e que muitas vezes isso não é realidade e a gente precisa realmente ganhar mais dinheiro. Mas hoje, então, para compensar esse erro, eu vou falar de um outro, que é o seguinte: as pessoas que acreditam que elas sempre vão resolver o problema financeiro ganhando mais dinheiro, né? Então, aquela pessoa que não poupa, que tá sempre gastando mais do que ganha, sempre buscando coisas maiores, nunca tá satisfeito com o tanto que tá ganhando e acredita que quando ela estiver ganhando mais, aí ela vai ficar satisfeita, né? E isso não é real, tá? O hábito de poupança, o hábito de investir, né? De guardar um pouquinho de dinheiro pensando no futuro, pensando em outras coisas, ele tem que ser cultivado ao longo de todo o processo, né? Não dá pra achar que eu vou ficar aí 20, 30 anos gastando meu dinheiro todo e aí lá na frente, quando eu estiver ganhando muito dinheiro, aí não. Aí eu vou ser um poupador, aí eu vou conseguir investir. Mesmo porque você não vai nem saber como fazer, porque você nunca realizou isso, né? Então a gente tem sim que entender que existe um comportamento positivo que a gente tem que construir ao longo desse caminho. E que essa gratidão, né, essa sensação de satisfação com o que a gente tem, ela é importante ao longo da jornada, né? Às vezes quando eu falo isso, assim, né, de ser grato ao que se tem hoje, muita gente considera assim, mas então você não tem ambição de crescer, você não quer ganhar mais dinheiro, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso sim querer aumentar o meu potencial financeiro, mas ser grato ao que eu tenho hoje. Porque muitas vezes essa alegria, essa satisfação com o que a gente tem hoje é também um potencializador do que a gente pode conseguir mais pra frente. Outro erro seríssimo que bloqueia o nosso potencial financeiro: achar que a gente vai morrer amanhã, né? É a maior desculpa que eu ouço para quem quer gastar muito dinheiro, é falar, não sei se eu vou estar viva amanhã, né? Estatisticamente, a maior probabilidade é que você vai estar viva amanhã, né? Então você precisa ter um pouquinho assim de generosidade com você do futuro, né? Com a Lília do futuro, com a Thaís do futuro. Ou seja, pensar em como você vai viver esse amanhã bem, tá? Já existem muitos estudos nessa área, né, sobre a nossa capacidade de poupança e de construção de patrimônio, e o que muitos desses estudos mostram é que essa capacidade de antecipar o futuro, né, então de olhar lá para frente e ver quais vão ser as nossas necessidades e o que a gente quer ter no futuro, ajuda muito a gente nesse processo de poupança, tá? Porque o que acontece? É muito difícil eu deixar de construir, né, deixar de consumir algo hoje que tá lá totalmente palpável para escolher algo totalmente abstrato, né? Que é um consumo futuro, que é um benefício futuro que eu vou ter com aquele dinheiro. Então, quanto mais eu consigo projetar essa realidade, entender essa realidade e já começar a sentir o benefício dela hoje no presente, mais fácil fica sendo essa transição. Sabe aquela história de que, como é que o pessoal fala? Que organizar a festa é melhor do que a festa, né? Você já começa a aproveitar a festa enquanto você tá organizando. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente tá conseguindo pegar um lazer que a gente vai viver no futuro e antecipar, trazer esse benefício pro presente enquanto a gente está construindo isso que a gente vai viver, tá? Aqui nas finanças é a mesma coisa. Quanto mais eu consigo, né, já ir curtindo o meu objetivo financeiro futuro enquanto eu tô construindo ele, mais fácil é de fazer essa construção. Terceiro erro que bloqueia muito o nosso potencial financeiro: apostar ao invés de investir. Então tem muita gente que acha que mercado financeiro, que o mercado de investimento, ele não exige conhecimento, né? Ele exige só que você tenha um apetite pelo risco e disposição para poder colocar o seu dinheiro em locais com alto potencial de rentabilidade. E isso não é verdade, ok? As pessoas esquecem de que alto potencial de ganho normalmente vem acompanhado de um alto potencial de perda também. E é por isso que chama risco, né? Então, a gente precisa conhecer aonde que a gente está investindo, entender o funcionamento daquele mercado, para a gente saber as melhores opções
pra gente investir. É claro que sempre tem um fator de risco que a gente não consegue controlar, mas existem sim mercados ou investimentos nos quais você tem algum nível de previsão do que vai acontecer, ou você tem ali uma probabilidade, uma estatística a seu favor, e tem outros, aspas, investimentos ou mercados no qual isso não existe. E normalmente a estatística está contra você naquele tipo de mercado, tá? Então, assim, vou investir num ativo de risco ou vou fazer uma aposta, né, num poker, num jogo, em qualquer outra coisa, são coisas muito diferentes e a gente tem que entender essas diferenças. Não é porque as duas têm risco e as duas têm chance de ganho que elas são a mesma coisa, né? A gente tem que entender qual que é o papel da sorte, por exemplo, em uma situação e qual que é o papel da sorte na outra situação, né? Se a gente for depender muito da sorte para poder ganhar dinheiro, tudo bem, isso pode funcionar aí 1, 2, 3 vezes, mas se a gente está falando aí de uma construção de vida, construção de patrimônio durante 20, 30 anos, muito provavelmente essa estatística vai estar contra a gente. E o último erro, né, que assim, acaba com o nosso potencial financeiro, é acreditar que a gente vai mudar a nossa vida e a nossa realidade financeira do dia para a noite. É claro que isso às vezes parece que acontece com muitas pessoas, né? Mas normalmente quando a gente olha para a história daquela pessoa, a gente vê que teve um grande período de construção até que aquele momento de sorte acontecesse. Então, na nossa vida financeira e até no nosso comportamento financeiro é a mesma coisa. Não é que a gente vai mudar e vai ser uma pessoa né, que tem todos os hábitos financeiros mais saudáveis do mundo de uma vez, né? Ou que sempre faz tudo certinho de uma vez. E não precisa ser assim, né? É uma construção. A gente tá falando de algo que a gente precisa construir aí pra nossa vida, pra 20, 30, 40, 50 anos, né? Então a gente não precisa, tipo, do dia pra noite virar a pessoa perfeita que sabe investir em tudo, que não gasta dinheiro com nada e que é maravilhosa do ponto de vista financeiro, totalmente organizada, né? Não precisa ser assim. A gente pode ir sim dando passos progressivos, né? Passos que vão nos aproximando cada vez mais de onde a gente quer chegar. A gente tem tempo para construir a vida que a gente quer, mas a gente precisa ir num crescente nesse sentido. Bom, esses foram então, né, os meus principais conselhos para quem quer desbloquear aí o potencial financeiro. Curta esse vídeo se você gostou e me conta aqui embaixo se faltou algum, porque eu acho que eu coloquei os principais meus aqui. Então me conta aqui embaixo se faltou algo que você sente que também é importante. Um beijo para vocês e até semana que vem.